Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da professora Daniele Garcia. Vamos hoje para uma aula de fração equivalente sobre simplificação de frações. Antes eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo o link da aula sobre frações e suas classificações para que você também assista e consiga compreender um pouco melhor aí sobre o que é esse número fracionário e tenha aí maior êxito nas suas atividades, tá certo? Então vamos começar, né? Eu tenho uma situação problema para propor para vocês, para que a gente trabalhe nela juntos. Lembrando que o que? A fração, né, nada mais é do que a representação da parte de o que? De um inteiro. Então aqui eu tenho um inteiro, tá certo? E esse um inteiro eu vou fazer a divisão em duas partes, tá certo? Depois eu posso fazer a divisão em 4 partes e em 8 partes. Então vamos imaginar que nós temos aqui uma pizza, tá certo? Então, que uma determinada pessoa decidiu, né, dividir essa pizza ao meio, tá certo? E ela o que? Comeu essa metade, vamos dizer assim, tá certo? Uma outra pessoa na mesma pizza lá, né, numa outra pizza, melhor dizendo, vamos imaginar assim, ela fez a repartição em 4 partes. E dessas 4 partes, ela comeu 2 partes, então, ou seja, 2/4. E uma terceira pessoa, né, com uma outra pizza, né, ela fez lá uma repartição em 8 partes e dessas 8 partes ela vai comer o quê? 4 partes, ou seja, 4/8. E aí no final a gente repara que o quê? Que as 3 pessoas comeram a mesma quantidade de pizza, ou seja, comeram a metade dela. Só que o quê? Fizeram divisões diferentes para cada uma. Então, lembrando que uma dividiu em 2 partes, a outra dividiu em 4 e a outra dividiu em 8 partes. Mas no final, ou seja, todos comeram a mesma quantidade, ou seja, metade da pizza. E aí vem essa questão da fração equivalente, que nada mais é o que? São as frações que representam a mesma parte de um inteiro. E é elas que são chamadas de frações o quê? Equivalentes. Então, né, o que eu quis demonstrar aqui para vocês? Olha, eu vou até fazer aqui o desenho. E aí a gente tem aqui a situação das repartições das frações. Então eu tenho aqui uma situação que foi dividida ao meio, tá certo? Eu vou destacar ela aqui para vocês. Eu tenho uma outra situação que foi dividida em 4 partes. Então cada uma dessas partes representa o quê? 1/4, tá ok? E uma outra situação em que foi repartida em 8 partes. E cada parte dessa aqui que eu estou destacando para vocês vale quanto? 1/8, tá certo? Então, vamos lá, né? Eu tenho que o meio vai ser igual a 2/4, tá certo? Que vai ser igual ao quê? A 4/8. Então, todas elas representam o quê? O mesmo valor dessa parte do inteiro, tá certo? Então, isso que é uma fração equivalente. Equi, né, vem de igualdade e valentes vem de valor. E aí, como você faz para determinar, para descobrir qual é a fração equivalente de uma outra situação qualquer? Então, vamos pensar aqui, né? Eu tenho essas duas frações, 4/6 e 8/12. Como que eu faço para saber qual é a fração equivalente que vai determinar, que vai ser igual a 4/6, né? Vamos começar por ela. Então, basta o quê? Eu fazer uma multiplicação. Então, exemplo, aqui eu vou fazer uma multiplicação por 3 e aqui em cima por 3 também. O mesmo número que você multiplica o numerador, você vai multiplicar o denominador também. E aí eu tenho que 4 vezes 3 é igual a 12, assim como 6 vezes 3, que é igual a 18. Então, 12/18 é uma fração equivalente a 4/6. Nessa situação aqui, 8/12. Vamos fazer uma multiplicação por 2, tá certo? Então, 8 vezes 2 eu tenho 16 e 12 vezes 2 eu tenho 24. Então, 16/24 é também uma fração equivalente ao quê? A 8/12. Então, tá até aqui o sinal de igual que comprova essa nossa situação problema, tá certo? Então, você tem essa maneira de verificar quem são as frações o quê? Equivalentes. E aí, introduzindo, né, a situação de simplificação de frações, o próprio nome já diz, ou seja, nós devemos simplificar, ou seja, eu preciso reduzir essa minha fração. E a partir do momento que eu faço essa redução dessa minha fração, eu também vou encontrar uma fração o quê? Equivalente. Então, eu tenho aqui a situação, né, a fração 20/100.
Então, a gente precisa o quê? Simplificar, eu preciso reduzir. E aí, a gente faz a operação inversa da multiplicação. A gente faz a operação da divisão. O mesmo número que eu dividi o numerador, eu vou fazer a divisão também no denominador. Então, aqui, como os dois números são pares, eu vou fazer a divisão por 2 aqui e aqui por 2. Então, eu tenho que 20 dividido por 2 é igual a 10 e 100 dividido por 2 igual a 50. Nessa fração aqui, 10 sobre 50, eu também ainda posso reduzir ela, posso deixar ela um pouco menor, porque é aquela velha história, quanto menor o número, mais fácil de se trabalhar com ele. Por isso que a gente também usa essa ideia de simplificações de frações. Então, aqui mais uma vez eu vou fazer uma divisão por 2. Então, 10 dividido por 2 eu tenho 5, e 50 dividido por 2, 25. Posso mais uma vez simplificar essa fração? Posso. Posso simplificar ela por quanto? Por 5 agora, tá certo? E aí eu tenho que 5 dividido por 5 é igual a 1, e 25 dividido por 5 é igual a 5. E aí eu chego a 1/5. E o que significa esse 1/5? É uma fração equivalente a 20 sobre 100, só que é a fração irredutível que nós chamamos. Neste momento não dá mais para a gente dividir, né? Continuar a fazer essas sucessivas divisões. Então a gente chama ela de fração irredutível. Mas também é uma fração equivalente à fração de 20 sobre 100. Vamos fazer essa situação problema aqui também. 32 sobre 80. Vou começar a fazer a divisão por 2. Então, eu tenho que 32 dividido por 2 é igual a 16. E 80 dividido por 2 é igual a 40. Mais uma vez, eu posso fazer a divisão aqui por 2 nas duas situações. 16 dividido por 2 é igual a 8. 40 dividido por 2 é igual a 20. Vamos mais uma vez dividir por 2, os números são pares, então eu posso fazer essas divisões que eu sei que vai ser exata. 8 dividido por 2 igual a 4, 20 dividido por 2 igual a 10. Mais uma vez aqui por 2 e aqui por 2. 4 dividido por 2, eu tenho 2, e 10 dividido por 2, 5. E aí, mais uma vez, eu cheguei na minha fração irredutível, 2/5. Então, para você simplificar frações, você tem esse método que você faz as sucessivas divisões das frações, tá certo? Só que tem uma outra maneira mais simples e mais fácil também de se trabalhar, que é pelo MMC. Então, eu vou explicar as duas maneiras para você e você veja qual situação aí é melhor para você trabalhar quando tiver que simplificar frações. Então, eu tenho aqui a mesma fração, 32 sobre 80. Então, a gente vai resolver essa fração pelo método do MMC. A gente vai verificar qual é, né, ali o múltiplo comum entre o 32 e o 80. Então, vou marcar aqui, ó, MMC de 32 e 80. Então, vamos lá. Vou fazer os dois juntos, tá certo? 32 dividido por 2, que é o caso que é o primeiro número primo que eu faço, vai me dar 16. 80 dividido por 2, 40. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou destacar esse número 2 para vocês conseguirem compreender que o que? Esse 2 dividiu os dois números ao mesmo tempo. 16 dividido por 2, mais uma vez, eu posso fazer, que vai me dar 8. E 40 dividido por 2, 20. Vou destacar mais uma vez esse número 2 aqui, tá certo? Porque ele dividiu os dois números ao mesmo tempo. 8 e o 20 dá para dividir ainda mais uma vez pelo 2, que vai dar 4 e 10. Mais uma vez eu faço a divisão aqui por 2. 4 dividido por 2 eu tenho 2. 10 dividido por 2 eu tenho 5. E mais uma vez eu vou destacar esse número 2 aqui. Agora, 2 só dá para dividir por 2, resto 1, né? Na verdade, que é igual a 1, não é resto, desculpa. Só que o 5 não dá para dividir por 2, então eu vou permanecer com o 5 aqui. Esse 2 aqui eu já não vou destacar ele para vocês. Por quê? Porque ele não foi divisível aqui pelos dois números, tá certo? E para a gente finalizar o nosso MMC, agora eu tenho que dividir aqui também por 5 para dar o quê? Resultado igual a 1 e a gente termina. E aí, agora a gente vai observar para aqueles números aqui que eu circulei, né? Que foram o quê? Divisíveis ao mesmo tempo aqui na nossa... quando a gente fez o nosso MMC. Então, eu tenho que fazer agora, né? 2 vezes 2, que são 4. 4 vezes 2, que são 8. E 8 vezes 2 é igual a
16. E o que significa esse 16? É o número máximo em que eu posso fazer a divisão ali do 32 e 80. Então, ou seja, é o múltiplo comum entre eles. Então, né, eu vou fazer ali 32 dividido por 16, que vai me dar quanto? 2. E 80 dividido por 16, que vai me dar 5, ou seja, 2/5. Então, essa maneira foi aqui, uma maneira mais rápida e mais simples de você fazer o quê? A simplificação da sua fração. Então, você tem tanto esta maneira que eu passei anteriormente, de fazer sucessivas divisões e a gente chega no mesmo resultado, como fazer o quê? Através do MMC. Só precisa se atentar e verificar quais são os números ali que vão ser divisíveis ao mesmo tempo, tanto pelo numerador quanto denominador, para que você possa verificar qual é o número máximo que você possa fazer a divisão e chegar num resultado mais simples, tá certo? Mais rápido, vamos dizer assim. E aí, antes da gente terminar a aula, né, eu venho com um questionamento aqui, mais um para vocês, né? Por que a gente aprende essa situação de comparar ou simplificar frações? Então, vou colocar uma situação, problema aqui, para que a gente possa colocar em prática. Ele fala assim que Bruna, Carla e Joana disputaram um jogo no celular. Terminando o jogo da pontuação máxima, Bruna conseguiu 2/5, Carla 3/4 e Joana 1/2. Qual delas fez menos pontos? Então, nessa situação, problema aqui, quando você tiver que comparar, né, verificar quem fez mais ou quem fez menos pontos, você vai precisar trabalhar o quê? Com frações equivalentes. Você só pode fazer a comparação de frações em determinadas situações, como o exemplo aqui, né? Quando você tiver denominadores iguais, aí o quê? A menor delas é o que tem o menor numerador. Ou quando você tiver uma situação o quê? De numeradores iguais, que a menor delas é a que tem maior denominador. Então, quando você tem lá, né, ou denominadores iguais, tá certo? Vou deixar aqui na tela para vocês conseguirem tirar um print. Ou quando você tiver o quê? Numeradores iguais, você consegue fazer essa comparação entre elas. Agora, quando você tem numeradores e denominadores diferentes, como é o caso da nossa situação problema, aí você precisa encontrar o quê? A fração equivalente a elas, tá certo? Então, resolvendo aqui essa situação problema, a gente precisa encontrar uma fração equivalente a 2/5, a 3/4 e a 1/2, né? 1/2, para conseguir comparar. E aí a gente tem que determinar essa fração equivalente através do quê? Dos nossos denominadores, ou seja, né, pela quantidade de partes ali que foi dividida. Então, você pode fazer ou através do método do MMC, tá certo? Verificar quem é o múltiplo comum entre eles, e aí você vai fazer aquela regra de divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, para depois você conseguir fazer essa comparação. Ou aqui você já pode tentar e verificar os números que são comuns e múltiplos ali para a gente conseguir o quê? Determinar essa fração equivalente. Então aqui, né, eu vou começar com 2/5 e vamos determinar quem é essa fração o quê? Equivalente. Então, se eu fizer aqui uma multiplicação por 4 e aqui por 4, eu vou ter uma fração de 8/20, tá certo? Essa é a situação aqui da Bruna, tá certo? Vamos voltar aqui na situação problema, tá? Nós estamos vendo a situação da fração da Bruna. Vamos determinar uma fração equivalente agora para Carla, 3/4. Então, vamos lá, 3/4. Então, eu preciso encontrar um mesmo denominador. Se aqui eu estou trabalhando com o denominador 20, então aqui, se eu olhar, eu também preciso trabalhar com o denominador 20. Então, eu posso fazer uma multiplicação aqui por quanto? Por 5. Porque se eu fizer 3 vezes 5, eu tenho 15. E 4 vezes 5, eu também tenho 20. Então, agora aqui eu já consigo fazer uma comparação entre uma e outra. E a outra, que é a situação da Joana, 1/2. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação agora por quanto? Por 10, tá certo? Porque aí eu vou encontrar o mesmo denominador. 1 vezes 10, 1. 2 vezes 10, 20. Então, aqui eu tenho agora a situação, né? Deixa eu marcar aqui o nome delas. Essa aqui é a situação da Bruna. Essa é a situação da Carla em relação aos pontos. E essa é a situação da Joana.
E aí agora o que eu tenho aqui, né? Denominadores iguais, e quando eu tenho esses denominadores iguais, eu posso fazer a comparação entre essas frações. E quando eu tenho eles iguais, o denominador, a menor delas é quem? Quem tem o menor numerador. Então, nesse caso aqui, quem fez menos pontos é quem? A Joana, tá certo? Porque agora sim eu consigo fazer a comparação entre essas frações. Então, você trabalha aí com essa questão de fração equivalente, tá ok? E aí, pra gente finalizar, eu tenho uma situação aqui mais uma vez, né? Qual dessas frações aqui, ela é o quê? Maior. Então, você tem aqui 7 sobre 15 ou 5 sobre 12 avos. Qual dessas duas é maior? Nessa situação, se você achar complicado verificar através da multiplicação e não der para você também fazer pela simplificação ali no caso, porque você não tem números que você consiga combinar, vamos dizer assim, então você pode tirar o quê? O MMC. Então, se a gente realizar lá, né? O MMC de 15 e de 12. Vamos lá. 15, aqui 12, vamos começar primeiro a dividir por 2 por conta do 12. Então, 15 não dá para dividir por 2, permanece. 12 dividido por 2, 6. Mais uma vez eu faço a divisão por 2. 15 não dá para dividir por 2, então permanece. 6 dividido por 2 eu tenho igual a 3. Agora eu posso dividir aqui por 3, porque 15 dividido por 3 é igual a 5. 3 dividido por 3, 1. E para finalizar, o 5 de novo. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1, e aqui é 1. E agora a gente vai multiplicar. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12, e 12 vezes 5, 60. E aí eu tenho que o múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum entre 15 e 12 é 60. E aí a gente faz aquela questão, né, que eu tinha passado lá no começo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E por que a gente está fazendo isso? Para encontrar o quê? O denominador, que é o quê? Comum entre eles, tá certo? Para a gente poder comparar essa fração. Então, se eu tenho lá, né, 60 dividido por 15, eu tenho igual a 4, e 4 vezes 7, 28. Então, essa fração de 7 sobre 15, vou marcar aqui para vocês, é a mesma coisa que uma fração o quê? De 28 sobre 60. Desculpa, vamos lá. Para vocês entenderem o que eu fiz aqui, ó. 60 dividido por 15, 4. E 4 vezes 7, 28. Tá certo? Então, aqui eu estou fazendo uma multiplicação por quanto? Por 4. Tá ok? Tanto em cima quanto embaixo. Mas estou usando o método do MMC. 5 sobre 12, então, vamos encontrar qual é a fração equivalente a ela. Então, eu tenho lá 60 dividido por 12, eu tenho quanto? 5, e 5 vezes 5, 25. Então, 25 sobre 60. Então, mais uma vez, aqui eu fiz uma multiplicação por 5, e aqui também vai ser por 5. E aí, agora sim, a gente consegue fazer uma comparação de ver quem é maior. Porque a gente tem o quê? Os nossos denominadores iguais. E aí, a gente vê que a fração 7 sobre 15 é maior do que a fração 5 sobre 12, quando a gente fez aqui a questão das frações equivalentes a elas. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Eu encontro vocês numa próxima aula, numa próxima dúvida. Muito obrigada!